Olá, amados, tudo bem? Que prazer e que honra estar aqui hoje, compartilhando com vocês uma palavra que tocou muito ao meu coração. Sinto-me muito honrado e grato por estar aqui no altar do Senhor, o altar onde em 2002 eu tive a oportunidade e a bênção de descer as águas, junto com a minha amada esposa Valquíria. Agradeço primeiramente ao pastor Lincoln pela confiança e por ter depositado em mim essa oportunidade de compartilhar uma palavra com vocês. E agradeço também em especial ao pastor Samuel, a pastora Hilda e em memória a pastora Filó, que muito bem lembrado, que eu lembro do dia que eu cheguei a essa igreja, que eu fui recebido e acolhido por eles. Então, com muita gratidão, com muito carinho e felicidade, eu cito esses três nomes. A todos vocês membros também da Igreja Batista Solidária e a vocês que não são membros, sejam convidados a curtir, compartilhar esse vídeo. Vai ser compartilhado vai ser publicado no Facebook da Igreja Batista Solidária, @Igreja Batista Solidária. Será uma bênção. Eu manifesto aqui também a minha extrema felicidade e oportunidade por estar aqui e com essa grande responsabilidade e liberdade para compartilhar a palavra com vocês, tá bom? Antes de começar, eu queria orar a Deus. Eu queria que você acompanhasse essa oração com os olhos fechados, mentalizando mesmo o que eu vou mencionar aqui. Senhor Deus e Pai, obrigado, meu Deus, por essa oportunidade. Obrigado por estar aqui no altar do Senhor. Que o Senhor fale, papai. Que não seja eu que fale em nenhum momento aqui, mas que seja o Senhor. Que o Senhor coloque as palavras na minha boca, papai. Que eu não fale nada que eu queira falar, mas que eu fale exatamente o que o Senhor quer que eu compartilhe com todos que estão assistindo esse vídeo, com todos os membros dessa igreja e com todos que estão nos assistindo, papai. Então, em nome de Jesus, eu proclamo que essa palavra vai tocar no coração de cada um e que leve a uma sementinha para que isso prolifere, gere frutos e para que toque no coração e com o amor do Senhor toque no coração dessas pessoas. Amém. Então vamos lá. O tema da palavra de hoje é criatura igual ao Criador. Sabe, irmãos, há muitos dias eu tenho passado por momentos que Deus tem falado muito comigo sobre identidade e sobre mentalidade. E é muito claro, é muito específico na palavra de Deus que nós devemos buscar tudo na origem. E Ele é a nossa origem, né? E todas as vezes que a gente pega se perguntando sobre identidade ou busca saber do propósito, que é muito falado hoje em dia, tem uma questão que é parece simples essa pergunta, mas em alguns momentos ela é super desafiadora de ser respondida. E a pergunta é: quem sou eu? Eu pergunto para vocês têm capacidade de responder com clareza quem é você? Você consegue responder? Você consegue falar com coração e com felicidade quem é você? Essa é uma pergunta, amados, que ela parece muito simples. São simplesmente 4, 5 palavras, mas na verdade ela traz um peso e uma significância muito grande. Quando olhamos para a estrutura dessa frase, ela parece simples, está simplificada. Só que quando a gente leva exatamente para a gente responder quem somos nós, começa a embolar um pouquinho. Eu vou contar uma história para vocês de uma pessoa, tá? E é o seguinte, desde sua infância, essa pessoa, ela sempre buscou a aprovação dos outros. Essa pessoa sempre buscou, desde a infância, uma criança que sempre foi bem vista, viveu em um lar muito abençoado, e essa pessoa sempre procurava a aprovação. Ela se preocupava muito com o julgamento das pessoas. E ela, mesmo assim, ela conseguiu caminhar, ela conseguia atingir seus resultados. No entanto, com o tempo isso foi passando. E aí teve graduação, segunda graduação, teve também pós-graduação, mestrado. E um vazio continuava dentro do peito dessa pessoa. Um vazio. Até que um dia ela se deparou com um tema muito comum de se falar hoje. Um tema bem interessante, que é o tema de inteligência emocional e de autoconhecimento.
Essa pessoa, amado, sou eu. Eu vivia sempre sem saber qual é a minha origem, ou qual é o significado, qual a resposta eu poderia dar para essa pergunta. Quem sou eu? Quem sou eu? Até que eu me deparei que as respostas estavam dentro de mim mesmo. Eu precisava simplesmente de olhar para dentro de mim. Eu precisava simplesmente de entender que todas as respostas Deus já colocou no meu coração, colocou no meu interior. E é isso que eu quero compartilhar com vocês, amados. A identidade está dentro da gente. E ela está vinculada com a nossa origem. Hoje, cada dia mais, e com essa oportunidade de estar aqui, eu sinto que eu estou me aproximando do meu propósito. E sabe onde que eu busco tudo isso, amados? Na palavra de Deus. É aqui, no livro original. É aqui que está as respostas para tudo que vocês precisam. Vários são os autores, várias são as bibliografias que eu poderia referenciar, mas tudo está aqui. Todas as respostas que vocês precisarem está na palavra. E não seria diferente com esse tema que eu trouxe hoje, com o tema de criatura igual ao Criador, de identidade e de mentalidade. Então tá tudo aqui. E aí nós vamos caminhar um pouquinho pela palavra e eu convido você a me acompanhar. Vamos lá? Identidade. Eu queria, o texto base dessa palavra tá lá, é um texto bem conhecido. Tá lá em Gênesis 1, 26, tá? Eu vou ler aqui para vocês. Em Gênesis 1, 26 e 27. Gênesis 1, 26 diz o seguinte: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem e semelhança do Deus Criador. Macho e fêmea os criou. Amados, esse é a cereja do bolo da criação de Deus. Somos a cereja do bolo. Somos a perfeição. Deus concedeu-nos a honra de ser criados após todas as demais criaturas. Tem um conto e um texto que eu já ouvi várias vezes, que eu gosto e cabe muito aqui, e eu vou ter a liberdade de compartilhar com vocês. Que é assim, a história de dois lenhadores. Esses dois lenhadores, eles tinham uma tarefa. Eles tinham a tarefa de cortar duas grandes árvores. Elas tinham espessuras iguais e elas tinham também uma resistência muito alta. E um dos lenhadores era um experiente lenhador. O outro era um jovem lenhador, tá? E qual que é a história? Eles foram para cortar na floresta essas duas árvores que já estavam demarcadas, e quem cortasse primeiro ganharia uma recompensa. O jovem lenhador, todo afoito, feliz, viril, estava com o gás todo, né? Ele saiu correndo e foi, e chegou e começou a dar machadadas nessa árvore, na árvore que era destinada para ele cortar. O outro lenhador, o experiente lenhador, ele já estava acostumado. Ele foi com calma, com paciência, ele chegou próximo à árvore, ele foi ali, ele começou a afiar o machado. Ele não chegou afoito, ele começou a afiar o machado. Enquanto isso, o jovem lenhador não parava de deferir golpes na árvore. E ele começou a ver, começou a ficar exausto. Ele começou a entender que, na verdade, ele estava cansando. Mas quando ele olhou para o lenhador experiente que estava lá afiando seu machado, afiando, ele falou assim, tá fácil eu ganhar isso. Tá muito simples. O meu concorrente não está nem preocupado, nem começou a cortar a árvore. Eu posso ficar tranquilo. E continuou deferindo os golpes. Enquanto isso, o experiente lenhador alinhava, assoviando, calmo, lá afiando o machado, até que ele colocou, posicionou e percebeu que estava do jeito que ele precisava.
Então, ele calmamente caminhou para sua árvore, para aquela árvore resistente, e deferiu um único golpe. E a árvore caiu. Amados, esse é o privilégio. Fomos criados depois de todas as criaturas. Deus já tinha afiado o machado. Você é perfeito, você é amado, você é imagem e semelhança dele. Eu quero que vocês reflitam sobre isso. Tragam isso à consciência. Olha a perfeição, olha o cuidado de Deus com tudo isso. Você é imagem e semelhança, você é o dominador de tudo isso. Não deixe que ninguém fale nada, o que você pode ou não pode. Consulte a Ele. Olhe para Ele. Converse com Ele. É Ele que vai te dar as suas respostas. Aí a gente tem um primeiro ponto sobre a nossa identidade. Nossa identidade é imagem e semelhança de Deus. Precisamos de perguntar somente a Ele. Não devemos ser preocupados com o julgamento de ninguém, senão pedir a bênção para tudo que a gente faz. O segundo ponto dessa mensagem, que vale comentar, é que quando ele fala no inicinho do verso 26, ele fala assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele usa, pela primeira vez, se vocês olharem em Gênesis um pouco antes, ele usa o verbo no primeira pessoa do plural. E aí ele já está considerando a gente como seres triunos. Aí tem a trindade, é Pai, Filho e Espírito Santo. Olha o tamanho disso. Para a gente existiu para a formação do homem, existiu o agir do Pai, do Espírito e do Filho, da trindade. O homem foi criado com o maior cuidado do mundo. O homem foi criado com o maior carinho e com a máxima expressão de amor. Amados, não deixe ninguém rotular vocês. Vocês não têm rótulos. Vocês não foram colocados nesse mundo para serem rotulados. Vocês têm a identidade de Deus. Não aceitem falsas identidades. Não aceitem que coloquem para vocês uma característica ou outra. Olhem para cima e percebam o tanto que somos perfeitos e o cuidado de Deus para criar a gente. Esse é um ponto muito importante para a gente trazer aqui. Um pouquinho mais à frente, em Gênesis 2:7, está escrito assim. Eu quero trazer isso para completar toda essa maravilha que é a criação do homem, toda essa maravilha que é a definição da nossa identidade. Em Gênesis 2:7 está escrito assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. O homem foi feito alma vivente. Amados, e aí a gente começa a ir para um outro ponto muito importante. Somos criaturas triunas ou trinas. Dentro de nós habita o Espírito Santo. Dentro de nós a gente tem a nossa alma e também somos feitos como o nosso corpo. Então somos corpo, alma e espírito. A alma aqui eu vou tratar como mente, porque eu quero usar esse texto para a gente entrar no próximo passo da nossa identificação, da nossa verdadeira identidade com o nosso Deus, tá? Então vamos lá. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, no finalzinho da carta, o apóstolo testifica a sua felicidade por ver o povo ali da cidade de Tessalônica liberta da idolatria. Ele fala assim: e mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, precisamos de considerar essas três questões. Tá? Então vamos lá. Vamos construir tudo isso junto aqui.
Quando a gente pensa na questão do corpo, e voltando um pouquinho lá na identidade, antes da gente avançar um pouquinho, nós precisamos de entender que antes de ter qualquer coisa, e antes de fazer qualquer coisa, nós precisamos de nos identificar, tá? Então, essa é uma parte muito importante. Em sequência disso, temos que entender que somos seres triunos ou trinos. Somos corpo, alma e somos também Espírito Santo, tá? Então, eu gosto muito de uma analogia para explicar bem essas três partes que nos compõem. Vamos imaginar que estamos numa estrada, tá? Então, nós estamos com um carro em uma estrada. O carro é o nosso corpo, tá? Então, imagina, o carro é o nosso corpo. O piloto, ou eu ou você que está dirigindo ali o carro, o piloto desse carro é a nossa mente. E a estrada por onde esse carro vai passar é o Espírito Santo. Já está definido o seu propósito, já está definida a sua identidade, já está definido o que você precisa fazer, como você deve agir, o que você deve ser nessa terra. Então, essa analogia traz muito bem a explicação disso. Somos seres trinos. A nossa mente conduz o nosso corpo. Então, precisamos de ter muito cuidado, porque podemos nos desviar da nossa identidade por estímulos errados ou por questões que a gente absorve de forma enganosa para a nossa mente. E a nossa mente nos direcione. E aí você pode pegar um desvio ou querer um atalho que não funciona. A gente tem um caminho, a gente tem uma direção para seguir aqui nessa terra. E Deus já nos capacitou e nos direcionou para isso. Então nós já temos um caminho a seguir. Então, a nossa identidade, ela é dada pelo nosso Espírito, pelo Espírito Santo que habita dentro de mim. Também não adianta nada, né, irmãos, a gente ficar querendo cuidar somente do nosso corpo se a gente não cuida da nossa alma, se a gente não cuida da nossa mente, se a gente não se alimenta da palavra, né? Então, o Espírito Santo, ele é imutável como a estrada. O Espírito Santo, ele é somente seu, está dentro do seu coração. Ele que vai direcionar, escutar o seu coração. Viva com o Espírito Santo, você sabe a identidade que você precisa viver. Você tem que buscar ouvir a palavra, ouvir o Espírito Santo conversar com vocês. São experiências magníficas quando você consegue ouvir a voz do Espírito Santo, ouvir a voz de Deus. Sim, é importante você sentir o fluir de dentro de você, que gera e faz transbordar essa vontade de falar de Deus. Esse momento que eu estou aqui, que eu estou sentindo, que eu estou vivenciando com muita alegria e felicidade. É muito importante a gente ter isso. Isso vem do Espírito Santo, do que já está traçado. Isso vem da sua identidade, da sua verdadeira identidade. A gente não pode se limitar ao julgamento desse mundo. O único que pode nos julgar, o único que fará o verdadeiro julgamento quando a gente estiver caminhando para o céu é nosso Deus. Não podemos nos rebaixar a rótulos, como eu já falei. Não podemos nos rebaixar a característica que as pessoas indicam para você. Tem que deixar fluir. Tem que deixar queimar. Tem que deixar viver e vivenciar tudo isso. Ai, amados, é tão bom estar aqui e falar um pouquinho disso. Chega a ser emocionante. E eu lembrei de vários momentos que eu vivi, de várias coisas que aconteceram aqui, do batismo do Espírito Santo. E na última semana, vou compartilhar com vocês. Na última semana estava eu ouvindo uma pregação, ouvindo uma música que chama Intimidade, uma música sensacional. E eu estava buscando essa intimidade com Deus. Isso devia ser umas 6:30 da manhã, mais ou menos. E eu resolvi sair andando pelo sítio onde eu estava, na casa da minha cunhada, que a gente estava lá visitando.
E ao caminhar, me veio uma paz muito grande. Uma paz que estava me direcionando a ouvir, a caminhar. E eu comecei a me emocionar, e eu comecei a ouvir Deus falando comigo. E a palavra que Ele falou comigo era exatamente essa. É essa que eu estou compartilhando com vocês. Era sobre intimidade e sobre a identidade que eu devo ter. Deus nos quer que estejamos caminhando juntos com eles. E Ele, cada vez mais, Ele vai conversando com você. Ele está sempre pronto para te ouvir. Acredite, Ele está lá com a mão estendida para você tocar na mão dele. Basta você começar a escutá-lo, você começar a falar com ele, com verdadeiros amigos, com intimidade. E quando você se entende, e quando você sabe quem você realmente é, qual é o papel que você tem que fazer aqui, qual o papel que você tem que cumprir aqui, tudo fica mais fácil. E tudo flui. Tudo flui. Caminha sem muita preocupação, sem muita pressão para alcançar o seu propósito. Propósito flui. Identidade flui. O que a gente tem que pensar, amados, e aí entrando já na questão da mentalidade, é que a mentalidade, a alma, ela pode ser corrompida de certa maneira. Entendam bem. Quando eu recebo muitas informações negativas, e aqui a gente está entrando no segundo ponto, que é da mentalidade, quando eu recebo muitas informações negativas, eu naturalmente me torno uma pessoa pessimista. Acredite, o nosso cérebro, ele recebe várias imagens. Todas as informações que a gente recebe são informações que vêm como se fossem frames, imagens. Elas vêm entrando e são armazenadas no nosso cérebro. Por duas formas, isso toca no nosso coração e isso muda a nossa mentalidade. Uma das formas é um forte impacto emocional. Quer ver? Uma perguntinha que vai fazer vocês entenderem muito bem esse assunto. Quem lembra do 11 de setembro? É uma coisa marcante para o mundo inteiro. E aqui eu não estou querendo ser trágico, mas eu estou simplesmente trazendo uma questão que trouxe forte impacto emocional. Eu tenho certeza que quando eu falar disso para vocês, todos vocês saberão onde vocês estavam e o que estavam fazendo no momento daquele trágico acidente. Faz sentido isso para vocês? Agora deixa eu perguntar para vocês, ou para alguns de vocês, o que vocês fizeram na semana passada? E se isso tiver parte do seu cotidiano, se isso for parte do seu cotidiano, se não tiver um forte impacto emocional, você não vai lembrar. O cérebro da gente armazena por forte impacto emocionais as questões. Amados, não fique assistindo notícias ruins o tempo inteiro. Não fique aí preocupado somente com o crescimento dessa onda de pandemia, de Covid-19. Você tem que buscar coisas que te alimentarão a sua mente positivamente. É muito importante escolher e selecionar o que a gente quer receber. Uma outra forma, e aí algumas pessoas mais velhas da minha idade, não sou muito velho, mas tudo bem, vão lembrar que a outra forma de criar essa mentalidade na gente é por repetição. Quem lembra aí da propaganda, compre batom, compre batom? Pois é, aquilo ali vem repetindo, martelando, martelando. E na hora que você menos espera, você está lá comprando o batom. É assim. E a gente tem que tomar cuidado com tudo que a gente tem visto. A gente tem que entender essas questões para a gente saber o que a gente quer receber. E isso a gente tem a liberdade de fazer. Né? Tem um texto em Romanos 12, 2, que reflete muito bem isso. E eu vou compartilhar ele com vocês agora, tá? Deixa eu abrir aqui. Romanos 12, 2. Eu já deixei marcadinho aqui. Está escrito assim, em Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformar de dentro para fora. Mudar a sua mentalidade. Então vamos lá, vamos criar esse caminho. Então eu comecei a receber informações, tá? Nós vamos juntar tudo isso daqui a pouco.
Acompanhe comigo. Então eu comecei a receber várias informações negativas. Elas vieram me alimentando, e me alimentando. Quando eu menos esperar, eu vou estar em outro momento, vivendo outras coisas, mas pensando naquilo que eu vi, que eu assisti, que veio até mim, tá? Esses pensamentos, eles vão gerar sentimentos em você. Então acredite, se você assistir diversas vezes coisas positivas, legais e agradáveis, se você se alimentar da palavra, você vai estar sempre sorrindo, sempre alegre, sempre alinhado com o seu propósito e com a sua identidade. E você vai começar a se sentir feliz, alegre, radiante. Isso é sentimento. Então vamos lá. Vêm as informações. Das informações eu gero pensamentos e esses pensamentos vão gerar sentimentos em mim. Sejam positivos ou negativos. A escolha é sua. Depois que esses pensamentos se armazenam dentro da gente, depois que esses pensamentos já viraram sentimentos, você começa naturalmente a replicar comportamentos alinhados com o que você assistiu, comportamentos alinhados com o que você pensou, comportamentos alinhados com o que você sentiu. Amados, isso é muito sério. Vocês já ouviram falar do termo piloto automático? Pois é. Quando menos você esperar, se você estiver alimentando a sua mente com coisas negativas, você estará no piloto automático do pessimismo. Só que a gente tem aqui a fonte de tudo de bom que a gente precisa de ouvir, onde a gente deve se alimentar. A escolha de alimentar a mente é sua. Você define qual é o alimento que você quer dar para a sua mente. Da mesma maneira que você escolhe o alimento que você vai ingerir para alimentar o seu corpo, você também escolhe o alimento que você vai usar para alimentar a sua mente. E aí, juntando essas duas questões, e o porquê que eu estou falando de mentalidade para a gente? Quando a gente começa a alimentar a nossa identidade, ela está linkada com o Espírito Santo que habita em você. Ela é imutável. Não tem jeito de alterar. Você é puro, você é perfeito, você tem bondade. Você tem um amor semelhante ao amor de Deus dentro de você. Isso é imutável. No entanto, a partir do momento que eu começo a me alimentar de coisas ruins, que a minha mentalidade começa a mudar, que eu começo a ser mais pessimista ou otimista, é como se, imaginem, a nossa identidade dentro da gente. Imagine que você está alimentando com coisas ruins. Então vem uma coisa, abraça a sua identidade. Vem outra coisa ruim, abraça a sua identidade. Vem outra coisa ruim e abraça a sua identidade. E vai virando aquele bolo. E a sua identidade começa a ficar escondida dentro de você. Escondida por essas coisas que você resolveu dar ouvidos. Escondidas por informações negativas. Escondidas por questões ruins. Por notícias ruins, notícias trágicas. E isso vai virando um bolo. E vira um bolo, escondendo a sua verdadeira identidade. Aqui nesse bolo também tem o julgamento das pessoas que você dá ouvido. Aqui também tem os rótulos que vão colocando em você. E a sua identidade vai sumindo, como se fosse apagando, como se a luz fosse diminuindo. Isso é muito sério, amados. É muito sério isso. A gente tem que tomar cuidado com o que está escondendo a nossa verdadeira identidade. Mas tem uma notícia muito boa para vocês. Só tomar uma água aqui. Como eu já falei, a nossa identidade ela não pode ser mudada. Ela pode estar até escondida aí, tá? Mas ela não pode ser mudada. E como que você restaura? Como que você renova isso? É só buscar aqui. É só buscar aqui na palavra de Deus. Aqui você vai se aproximar da sua origem, da sua identidade. E essas camadas vão se soltando. Porque você começa a perceber que você não precisa de dar ouvidos a certos julgamentos.
Você começa a perceber que você não precisa mais de ser rotulado, que rótulos não cabem para você. Você começa a perceber que notícias ruins estão aí, mas as notícias boas são muito melhores. E elas começam a dar luz à sua identidade. A palavra de Deus dá luz à sua identidade. Imagina você conectando isso na tomada e a sua identidade brilhando. Ah, mas tem uma outra forma de entender isso que eu acho que vale muito a pena compartilhar com vocês. Tem alguns certos programas de TV que eles trabalham com caça ao tesouro. Vocês já devem ter visto, são documentários ou normalmente nos Estados Unidos sempre tem programas desse tipo, que é assim. Os apresentadores, eles visitam casas, eles visitam depósitos e eles visitam garagens. Nos Estados Unidos é muito comum as garagens oficinas, aquele tanto de coisa dentro da garagem, não só o carro, né? E o que acontece nisso? Eles vão procurando em meio a muito lixo ou muita coisa sem valor que ali vai sendo armazenada, vai sendo jogada, entulhada naquele local. E essas coisas que vão sendo entulhadas, esses lixos, esses descartes, no meio desses descartes tem ali uma coisa valiosíssima. Só que em muitos momentos nem as próprias pessoas, proprietárias das garagens, proprietários dos depósitos ou da casa, sabem e percebem o valor que tem naquilo. E eles começam a vasculhar. E eles começam a vasculhar até que eles acham alguma coisa de um valor inestimável. E aí eu estou falando de valor sentimental, muitas vezes eu também estou falando de valor financeiro. Isso está ali, guardado em meio a entulhos, esquecido por um lixo que está nos envolvendo tudo aquilo. É a mesma coisa a nossa identidade e o que acontece com a gente. Se a gente não tomar cuidado, a gente vai ser envolvido por lixo. A sua identidade vai ser abraçada por lixo. E você vai perder o valor. Você não vai conseguir se identificar com a sua origem. Você não vai conseguir conectar-se com Deus. Então é muito importante que a gente entenda que a mentalidade a gente alimenta do jeito que a gente quer. A nossa mente alimentada por decisão nossa. Para finalizar, amados, só beber um pouquinho de água aqui. Vou tomar a liberdade de fazer mais uma pergunta e eu quero que vocês reflitam muito com isso, tá? Baseadas em Colossenses 2:3. Lá está escrito assim: em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência? E essa é uma pergunta para vocês, amados. Reflitam. O que esconde a sua identidade? O que está escondendo? O que está desviando você da sua identidade com a sua origem, da sua conexão? O que te impede de enxergar o que você veio aqui para fazer? É muito importante a gente buscar a nossa identidade. E aqui eu quero deixar um recado para vocês e recebam de coração aberto. Não seja um acumulador de lixo mental. Não junte lixo na sua mente. Não encha suas garagens com coisas ruins. Não encha sua casa de entulho. Livre-se disso. Você não precisa disso. Você precisa de entender quem é você. Você precisa de, quando te perguntarem quem sou eu, não responder como a maioria das pessoas respondem: eu faço isso, eu trabalho com isso. Não. Você é imagem e semelhança de Deus. Você não é a sua profissão. Você não é o que você faz. Você não é o que você tem. Você é a imagem e semelhança de nosso Deus. Você é a imagem e semelhança do nosso papai amado. A sua mente pode estar assim, cheia de lixo. E está tudo certo. Pare de alimentar somente e tudo mudará. As camadas vão sair. As camadas vão cair.
E a sua verdadeira identidade vai brilhar, radiante. E quando você perceber, você vai estar no seu estado de fluxo, você vai estar no piloto automático da sua salvação. No piloto automático do que Deus quer que você faça aqui. No piloto automático do papel que você está aqui para cumprir. Pare de alimentar a sua mente com lixo. Pare de armazenar entulho. Com isso, você estará se escondendo do seu propósito. Você estará se escondendo da sua identidade. Você não precisa de esconder, amado. Você não precisa de esconder. Não se esconda. Viva o que Deus quer que você viva. Quando você menos esperar, você vai ser tocado. Você vai estar conectado com a sua origem. Você estará vivendo a plenitude. Você estará vivendo o extraordinário que Deus quer que você viva nessa terra. Amados, eu queria que vocês recebessem essa palavra que eu compartilhei com vocês. É muito importante para mim falar de identidade e de mentalidade, que são duas coisas que Deus tem conversado muito comigo. E eu queria que você recebesse com o coração aberto e que entendesse que a nossa identidade é a identidade de Deus. Somos imagem e semelhança do nosso Papai querido. Amém? Amém? Eu queria aqui fazer uma oração com vocês para finalizar. Uma oração. Vamos caminhando aqui para o final. Espero que vocês tenham gostado da palavra. Então, você que está em casa, você que é membro da nossa igreja, ou mesmo você que não é membro, eu oro para que Deus abençoe cada dia mais a sua vida. Para que cada dia mais você identifique-se com a sua identidade. Que você entenda que você precisa alimentar sua mente com coisas positivas. Eu oro também pelo Brasil, esse país abençoado. Que Deus cada dia mais abençoe todas as pessoas desse país. Que Deus abençoe os nossos governantes. Que Deus abençoe também todas as pessoas que precisam ser tocadas por essa palavra. Que essa palavra vá até elas. Eu também oro pelos aniversariantes dessa igreja. Que sejam abençoados nessa completude desse mais ano de vida, mais esse ano de vida. Que sejam abençoados com abundância, com a graça do nosso Papai do Céu. Dizimistas e ofertantes, sejam abençoados. Abençoados. Eu termino dizendo que o amor de Deus, a paz e a graça do seu Filho Jesus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês. Fiquem com Deus. Obrigado. Até mais.